Você já reparou em sua volta como as pessoas parecem estar desconectadas com o mundo, com as suas próprias vidas, sem saber exatamente o que querem e o que esperam do seu futuro? Há mais de 2 anos eu venho acompanhando profissionais em SST e tenho visto que os problemas, os desafios e as lamentações sempre são as mesmas. Poucos conseguem vislumbrar novos horizontes e descobrir que assim, no meio desse caos em que vivemos, uma forma livre de gerar autoridade, fazer o que verdadeiramente ama, sem ficar refém de um salário ou uma assinatura em carteira. E para você que chegou até aqui, o que eu tenho a te dizer é que você é um dos poucos que está aberto em fazer a diferença. A sua vida começa a mudar a partir de agora. Esse novo ano que se inicia com uma nova história na sua vida. E eu tenho certeza disso porque eu acredito no seu potencial. Uma das coisas que aprendi nesses mais de 10 anos como profissional de SST é que as coisas não mudam. A tendência é que essa profissão se torne mais desafiadora e muitos profissionais serão extintos de seus cargos por 2 razões simples: falta de competência ou pelo excesso dela. Então você tem apenas 2 saídas: se tornar um profissional mediano ou se tornar um power profissional. Para ser um profissional mediano, você deverá se conformar com o que te oferecem, como baixo salário, pouca credibilidade e muitas vezes nenhum respeito com sua profissão e ética profissional. Agora, se você quer ser um power profissional, você precisa sair da zona de conforto, gerar suas próprias oportunidades, buscando independência e não ficando à mercê das longas filas de currículo ou das enfadonhas entrevistas. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Você pode ter uma fonte de renda acima da média de muitos profissionais do mercado, ter o seu próprio espaço de trabalho, controlar o seu tempo e ainda poder trabalhar de onde e quando quiser. Eu não estou dizendo que você irá trabalhar pouco, mas eu estou dizendo que você terá muito mais do que imagina, como liberdade, tempo ao seu dispor, maior autonomia, reconhecimento e autossatisfação. Você pode ser um empreendedor SST, desenvolver competências comunicativas usando do seu conhecimento para gerar capital intelectual, utilizando do que você já sabe para gerar oportunidade de renda. Mesmo que você nunca tenha dado um treinamento ou uma palestra, eu vou te ensinar que é possível você iniciar a sua carreira e ganhar autoridade e reconhecimento em muito pouco tempo. O que eu vou te ensinar aqui, eu levei mais de 6 anos para descobrir. São mais de 10 anos de experiência e vivência na área. Eu vou te ensinar o passo a passo, como você pode construir também uma carreira de sucesso como palestrante, como treinador e sobressair acima da concorrência. E eu vou te mostrar esse caminho. Nessa semana nós vamos embarcar nessa jornada e eu vou te mostrar o passo a passo que me fez sair como empregado e me tornar um empreendedor na área da segurança do trabalho. Seja bem-vindo, estamos iniciando o nosso workshop SST Palestrante. Eu acredito que nessa vida nada acontece por acaso. E foi aproximadamente com 7 anos de idade que eu descobri que eu gostava de fazer arte. E eu vi no teatro a minha possibilidade ou a possibilidade de desenvolver as minhas competências comunicativas. Aquele menino simples do interior, humilde, viu ali uma forma de poder desenvolver, de poder crescer também como profissional. Mas é claro que quando a gente chega na idade adulta, a gente vê que as coisas não é tão simples assim. E basicamente, quando eu terminei aí o meu colegial e eu precisava encontrar uma profissão que me trouxesse rapidamente oportunidade de renda, foi aí que eu fui apresentado para o curso técnico em segurança do trabalho. Eu comecei numa empresa como auxiliar em técnico de segurança. No entanto, eu não tinha nada de auxiliar, porque praticamente era apenas eu.
E ali eu tive que começar do zero, construir toda a área da segurança que até então não tinha. Essa empresa, ela tinha a matriz aqui em Santa Catarina e uma filial lá em Piraí, no Rio de Janeiro. Praticamente ali para mim foi uma oportunidade de grande aprendizado, porque eu desenvolvi do zero CIPA, brigada de emergência, toda a documentação na parte de saúde e segurança do trabalho. Eu cuidava também com a parte de exames médicos, exames ocupacionais, ou seja, isso me trouxe uma gama, um leque de conhecimento enorme. E como tudo na vida tem uma ascensão e tem o seu declínio, chegou num dado momento que eu estava me sentindo um pouco limitado e eu precisava buscar novos horizontes e novos conhecimentos. E nesse meio tempo, acabei sendo convidado para uma outra empresa para assumir a área de coordenação de saúde e segurança. Eu fiquei ali praticamente 2 anos, mas alguma coisa não estava bem. E chegou um momento que eu estava realmente exausto e insatisfeito. Eu pensei comigo, eu ia fazer qualquer outra coisa, mas eu não ia mais continuar na área da segurança. Justamente porque eu via ali que as pessoas não davam o crédito necessário. Da mesma forma, eu não vislumbrava lá fora uma oportunidade que trouxesse um reconhecimento que um técnico realmente merecia. E foi nesse exato momento que uma luz pintou no final do túnel. Acabei abrindo a minha empresa e de 2013 para cá foi aonde eu descobri que eu tinha um horizonte lá fora, um oceano azul a ser desbravado. Agora, acredite você ou não, olha só, no mesmo ano que eu pedi desligamento da minha empresa, eu acabei recebendo uma proposta desse mesmo chefe, que chegou até mim e me perguntou se eu não gostaria de continuar com eles, sendo um prestador de serviço, dando assessoria na parte de gestão de segurança. Nessa época, eu vou abrir para você, eu tinha um salário de aproximadamente R$ 2.400. Acredite ou não, como prestador de serviço, indo uma vez na semana lá na empresa, eu passei a receber um contrato de R$ 3.600. E sem falar todo o trabalho que eu fazia lá fora, atendendo outras empresas, dando treinamento, dando palestra e desenvolvendo a minha atividade, que é a minha paixão, que era o teatro corporativo. E eu comecei a conquistar clientes, comecei a conhecer pessoas, conhecer outros processos. Então isso foi abrindo o leque de oportunidade e a visão sobre a área de saúde e segurança. Só que alguma coisa não estava bem. Por quê? Porque enquanto eu estava lá como empregado, como funcionário, eu era apenas um técnico de segurança. Eu sabia muito bem fazer o meu trabalho, fazer o trabalho de gestão, dar treinamento, cuidar de CIPA, brigada, cuidar da parte de saúde e segurança ocupacional, fazer a gestão dos laudos, do LTCAT, dos programas de segurança. Então isso eu sabia fazer, como se diz, de cabo a rabo. Agora, quando eu abri a minha empresa, eu não estava ali apenas como um técnico, mas eu precisava ser ao mesmo tempo um administrador e ser um empreendedor. Aí as coisas começaram a ficar um pouquinho complicadas e eu comecei a desenvolver uma ansiedade crônica. Eu tinha que cuidar, além do que eu já fazia, mas agora com várias outras empresas, e eu tinha que cuidar também da parte administrativa, a parte financeira, emissão de nota, contato, prospecção. Cara, chegou no momento que o meu corpo não aguentou. E basicamente, numa madrugada, numa quinta-feira, eu acabei indo parar no hospital com um ataque de pânico. Acabei sendo levado pelo SAMU e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que eu estava tendo um ataque cardíaco. E basicamente, naquele dia, eu descobri que era ansiedade crônica que eu estava desenvolvendo e tinha desenvolvido. E eu procurei médicos, procurei cardiologistas, só que estava tudo bem. Então eu busquei uma ajuda psiquiatra na época, fui buscar ajuda de psicólogo, enfim. Fui diagnosticado para 1 ano ficar tomando uma medicação forte para controlar a bioquímica do cérebro. Foi aí que algo que eu já tinha vontade de fazer me acendeu ainda mais a luz. Eu fui buscar o curso de formação de coach. E aí eu pensei comigo, quanto que eu ia gastar durante 1 ano com medicação, com visitas ao psiquiatra e quanto que eu ia pagar por aquele curso? E eu fiz esse propósito. Eu cheguei com a minha esposa e falei para ela, olha só, eu vou fazer algo muito desafiador, eu vou fazer algo muito ousado. Eu vou deixar de tomar essa medicação e eu vou investir o que eu tenho que investir durante 1 ano nesse curso de formação de coach. Foi algo muito ousado e eu não recomendo para ninguém. Jamais faça uma coisa dessa. E ali eu descobri algo muito importante. Eu descobri a minha missão e o meu propósito.
Eu consegui alinhar aquilo que eu amava, que era a arte, que é o teatro, com algo que eu já vinha fazendo. E hoje é isso que é conexão com as pessoas, que é poder ajudar, e a minha missão é ajudar as pessoas a encontrar o seu verdadeiro potencial, a desenvolver o seu potencial e encontrar e viver a sua verdadeira essência. E é dessa forma que eu quero te ajudar com esse workshop, para que você também possa desenvolver essa liberdade, para que você possa encontrar essa luz, para que você possa ser um empreendedor em SST, falando de mensagem que você pode transformar vidas. Então vamos lá, que eu tenho muito conteúdo para passar e eu tenho certeza que você está numa expectativa tremenda. E essa semana vai ser muito bacana nós passar esses momentos juntos. Vamos lá e vamos começar então com a primeira aula, Desperte o seu potencial. E nessa aula, então, nós vamos falar o que você precisa fazer para despertar o seu potencial comunicativo. Nós vamos falar aí as diversas formas para que você possa gerar sintonia, gerar conexões aí a partir do momento que você tiver num DDS, num treinamento, e para você conseguir, então, extrair resultado das pessoas e para que você possa ser um SST palestrante. Porque é para isso que você está fazendo parte desse workshop. E durante essa semana nós vamos falar o que é preciso para se tornar um SST palestrante. Hoje na aula, então, vamos falar sobre a comunicação. Amanhã vamos falar sobre as ferramentas de uma palestra. E no terceiro dia vamos falar como elaborar uma palestra. Agora, no quarto dia, eu vou te trazer o que você precisa fazer para se tornar um empreendedor palestrante na área da segurança do trabalho. Quanto você pode faturar sendo um palestrante, vendendo suas palestras, vendendo seus treinamentos. Mas nessa aula, falando então aqui do despertar o seu potencial comunicativo, eu começo fazendo essa pergunta: por que é tão importante desenvolvermos nossas habilidades de comunicação? Nós sabemos que tem pessoas que têm uma facilidade maior de falar em público. Nós sabemos que por natureza, pelo próprio talento, essas pessoas já têm uma facilidade. Já outras pessoas são mais introspectivas, mais tímidas, retraídas. E aí vem aquela pergunta: será que qualquer pessoa pode falar em público? Será que qualquer pessoa pode dar palestras e treinamentos? Aí eu te respondo, com toda certeza, qualquer pessoa pode sim desenvolver a habilidade de falar em público. E eu digo isso justamente por experiência própria. Eu falei para você da minha jornada, de uma pessoa tímida utilizando as bases do teatro para ser mais expressivo. E eu trago aqui para você, eu vou trazer para você algumas técnicas e ferramentas que você pode utilizar aí nos seus próximos discursos. E basicamente, quando nós falamos sobre segurança do trabalho, como profissional técnico em segurança, como engenheiro de segurança, você precisa desenvolver boas habilidades de falar em público. Sabemos que hoje pessoas que falam bem, que desenvolvem, que têm um bom potencial comunicativo, conseguem maiores oportunidades, estão nos maiores cargos de chefia, de liderança, e os seus resultados, os resultados que você tem para a sua vida, boa parte deles está relacionado com a sua habilidade de falar, de se comunicar com as outras pessoas. Nós sabemos que muitas vezes, quando eu não consigo me comunicar corretamente, eu posso não expressar os meus sentimentos, as minhas opiniões, e eu não consigo me vender para os outros, eu não consigo me vender para o mundo. Você vende o tempo todo, você vende as suas ideias, os seus projetos, desde um namoro, desde uma conquista, numa entrevista de emprego, você está ali se vendendo. Como que você vai conseguir oportunidade se você tiver dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, de expressar as suas opiniões e conseguir ser verdadeiro naquilo que você está dizendo? Quantas pessoas têm um conhecimento fantástico, têm experiência, vivência, mas quando senta diante de um entrevistador, começa a tremer, começa a gaguejar, começa a suar frio, e aí o que ele está dizendo parece que não condiz com as expressões e parece que tudo não passa de uma mentira.
ou o cara está tentando enganar o entrevistador. Então, às vezes, você acaba se passando por falso, você acaba se passando, perdendo credibilidade justamente pela dificuldade de se expressar, de controlar as suas emoções e conseguir ser verdadeiro, não deixar que a ansiedade e aquela euforia atrapalhe a sua comunicação. Então, você precisa desenvolver o potencial comunicativo. E eu vou falar agora para você uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha praticamente 16 anos de idade e eu perdi uma das maiores oportunidades naquele momento na minha vida, justamente por não saber se comunicar como deveria. Olha só, nessa época eu estava fazendo um curso de informática em uma cidade lá no interior do Paraná onde eu morava. E a minha professora, ela estava de viagem para a Europa. E a escola era da família dela. E os donos da escola vieram falar comigo, me convidaram para ficar no lugar da filha deles, porque eu era um aluno exemplar. Eu tinha aprendido com grande facilidade, eu pegava as coisas muito rápidas. Aí acontece que eu fui fazer um teste e eu tinha que ensinar, né, os alunos ali. E ela ficou me acompanhando durante uma tarde e tal. Eu lembro que eu estava ensinando coisas simples, digitação, Word, utilizando o PowerPoint, mas eu precisava seguir a apostila e ensinar. Acontece que no final do teste, ela veio com uma notícia que não foi nada agradável. Ela chegou para mim e falou: Ayrton, olha só, você sabe muito bem o conteúdo, você na frente de um computador, você consegue fazer muita coisa e você tem conhecimento. No entanto, você não consegue ensinar, você tem uma dificuldade de ensinar os alunos. Estava ali na minha cabeça, mas eu não conseguia passar, eu travava por medo, por vergonha. E naquele dia, quando eu saí dali, eu saí com a cabeça baixa, eu saí triste. E naquele dia eu fiz um propósito comigo mesmo, que nunca mais na minha vida eu iria perder uma oportunidade sequer pela falta, pela timidez. Eu não ia deixar que a timidez me atrapalhasse. E de lá para cá, eu jamais, sempre que eu tinha oportunidade de falar, de me expressar, mesmo que eu estivesse com medo, mesmo que eu estivesse com aquele frio na barriga, eu levantava a mão e expressava minhas opiniões. E nunca mais eu deixei que a timidez atrapalhasse o meu progresso. E é isso que você precisa fazer, você precisa desenvolver o seu potencial. Se hoje você é uma pessoa mais retraída, mais tímida, mas comece desafiando o que você precisa mudar, quais são as oportunidades que você tem perdido. Não deixe esse problema atrapalhar a sua vida profissional, porque daqui para frente, como SST palestrante, você precisa se desafiar, você precisa abrir a sua voz para o mundo e você precisa conquistar o mundo com a sua mensagem, falando para as pessoas a importância de se praticar a segurança. Então tudo começa com a tua forma de pensar. E nós estamos falando então da intercomunicação e da intracomunicação. A intracomunicação está relacionada com o seu pensamento, aquela comunicação que você começa com você mesmo. E a intercomunicação é a tua comunicação, a conexão com as demais pessoas em sua volta. Então nós precisamos saber controlar o nosso cérebro e não deixar que os pensamentos atrapalhem nossa desenvoltura. Então, quando eu desenvolvo um hábito errado, isso acaba interferindo. Então, os pensamentos acabam interferindo nas minhas emoções e, consequentemente, externalizam em expressões corporais, faciais, no meu tom de voz. Você consegue claramente analisar quando a pessoa está nervosa pelo tom de voz dela, pela forma que ela está com o corpo, se ela está inquieta, está impaciente. Queira ou não, o teu corpo acaba ficando tenso, isso acaba também transpassando, você acaba não sendo natural na sua forma de se expressar. Então é importante que começamos a prestar atenção. Como é o meu pensamento? A partir de agora, no próximo treinamento, qualquer oportunidade que você tiver de falar em público, comece a treinar o seu cérebro, comece a idealizar, mentalizar coisas boas, comece a pensar a importância que você tem ali e que as pessoas estão ali justamente para te ouvir e elas estão aguardando ansiosas por um presente. Pense no sucesso que você vai ter quando você finalizar aquilo, as pessoas te elogiando, te dando os parabéns. Não, procure não colocar pensamentos negativos, porque esses pensamentos, queira ou não, acabam atrapalhando o seu desenvolvimento. E quando você estiver lá em cima do palco, consequentemente, tudo aquilo que você
idealizou acaba acontecendo, acaba dando branco, você acaba gaguejando, você acaba ficando nervoso, ansioso, a respiração ofegante. Então comece a controlar os seus pensamentos, as suas emoções, para que você possa controlar também as suas ações. Segundo algumas pesquisas, olha só, as pessoas, elas entendem muito mais pelas nossas expressões, pelo nosso tom de voz, do que simplesmente pelas palavras que nós estamos falando. Segundo os estudiosos aí, algumas teorias, olha só, as palavras representam apenas 7% da comunicação. E já 38% do que as pessoas entendem em relação ao que nós falamos está relacionado ao nosso tom de voz, ou seja, né, a forma, as expressões, o ritmo, a velocidade, se eu falo mais devagar, se eu falo mais compassadamente, ou seja, o meu tom de voz ele manda muito, então na forma com que as pessoas entendem em relação ao que eu estou querendo dizer. E 55% está relacionado às nossas expressões. Olha só, as nossas expressões. Se você for analisar aqui, praticamente 93% do que você fala, do que as pessoas entendem, não está relacionado às palavras que você diz, mas à forma com que você diz e no tom de voz que você coloca sobre as palavras. Então é importante começarmos a prestar atenção na minha postura. Será que a minha postura é uma postura aberta ou é uma postura fechada? Essa é a principal diferença entre uma pessoa comunicativa e uma pessoa não comunicativa, uma pessoa expressiva e uma pessoa não expressiva. Comunicação aberta é quando você está aberto, você não se encolhe, você não se esconde do público, você está ali para o que der e vier, você está com o peito aberto, você está como se você estivesse abraçando a plateia. Então desenvolva, fique mais tranquilo, fique mais relaxado. E já uma postura fechada é braços cruzados, é pernas fechadas, corpo fechado. Isso quer dizer o quê? É um corpo que está tentando se esconder, é um corpo que quer fugir, é um corpo que está com medo, que tem a plateia ali como um vilão, que tem a plateia ali como algo ameaçador. E você não pode demonstrar isso, você precisa demonstrar confiança para as pessoas. E o olhar manda muito, então cuide bastante com o olhar. E outra questão também com as mãos, a forma que você se expressa, as mãos têm que acompanhar as palavras, as expressões. Uma técnica muito simples para você que tem medo de olhar, por exemplo, no olho das pessoas, da próxima vez que você for olhar para alguém, olhe para ela e tente identificar a cor do olho dela. Então, quando você estiver olhando para essa pessoa, tente identificar a cor. Essa é uma técnica para você perder o medo de olhar olho a olho, mas cuide muito com isso. Justamente porque talvez a pessoa percebe quando você está longe, você está olhando para o olho dela, mas você não está conectado com o que ela está dizendo. E essa falta de conexão também acaba atrapalhando a sua comunicação. Então cuide muito com isso, tá? Alguns cursos de oratória fala que para a pessoa que tem medo de falar em público, quando você estiver diante de uma plateia, evite olhar no olho das pessoas então, se isso te atrapalha, olhe no horizonte, não faça isso, você precisa se conectar. E o olhar é a primeira ponte de conexão que nós temos. Já dizia o velho ditado, que os olhos são a janela da alma, então nós precisamos utilizar essa ferramenta aqui ao nosso favor. Então, por que muitos treinamentos e muitas palestras não engajam? Por que muitos profissionais têm dificuldade de extrair resultados? Foi aquilo que a gente falou. Como profissional de SST, eu preciso extrair resultados. De nada adianta eu parar uma equipe para um DDS, para um treinamento, para uma palestra, se as pessoas saírem dali e não colocarem ação. Nós precisamos que as pessoas, e elas só vão sair e colocar em ação se elas estiverem motivadas, se realmente a mensagem conseguiu tocá-las, tocar no coração. E por que muitas palestras não engajam? E a maioria das palestras que nós vemos aí mais passa de um treinamento tradicional e não tem nada a ver com uma palestra. E os profissionais não têm o cuidado de desenvolver um treinamento e uma palestra que seja uma jornada. Então nós temos que pensar toda vez, em qualquer discurso, eu tenho que ter uma timeline, uma
uma linha do tempo, como se fosse uma jornada e eu estivesse conduzindo as pessoas para um desfecho, para um entendimento, para um grande final. E é isso que nós vamos falar. E por que então algumas palestras não engajam? Porque existem barreiras. E o profissional, se não tiver conhecimento dessas barreiras, ele pode não ter o resultado esperado. E é isso que nós vamos falar agora, das barreiras na comunicação, as barreiras que atrapalham um bom desenvolvimento e não deixe que a sua mensagem chegue até as pessoas. Ou o seu público e a sua plateia. Bom, pessoal, a primeira barreira. Bom, a primeira barreira, então, é o medo, que nós já falamos, né? O medo é uma das maiores barreiras, o medo de falar em público, porque isso leva à dificuldade de conexão, à dificuldade de sintonia, e você não consegue se expressar. E se você não trabalhar essa barreira, você vai continuar tendo os mesmos resultados, você não vai crescer, você não vai conquistar, e se você não trabalhar essa barreira, você não vai ter resultados, você não vai crescer, você não vai conseguir resultados, gerar autoridade, credibilidade naquilo que você está falando. Agora, uma próxima barreira é a falta de domínio. Olha só, a falta de domínio. Ou seja, o profissional que não tem domínio do assunto do que ele está falando, ele vai lá falar, dar um treinamento, dar uma palestra, parar para uma reunião, um DDS, e ele não tem domínio. Muitas das vezes pode ser que o medo faz com que pareça que ele não tenha domínio, porque o medo atrapalha o desenvolvimento. Mas mesmo que você tenha um bom desenvolvimento, você tem uma certa habilidade de falar em público, mas se você não treinou o que você ia dizer, você não estudou, você não ensaiou, você chega lá na frente e você vai ter um domínio ruim. E esse domínio, então, está relacionado com o entendimento que você tem do conteúdo e com as suas habilidades de falar em público, as suas habilidades de gerar conexão, de gerar sintonia. Agora, uma outra barreira é o conteúdo, né? Vamos falar mais relacionado a conteúdo pobre. Por que conteúdo pobre? Conteúdo ruim. Ou seja, sem fontes, um conteúdo que não tem um bom embasamento, um conteúdo fraco, que você não tem uma boa defesa, ou que você não conseguiu organizar esse conteúdo. Você tem que pensar no conteúdo, na informação que você vai levar para outra pessoa. Ela não pode ser informação desconexa, você tem que desenvolver o conteúdo que tenha começo, meio e fim, apresentação, argumentação e conclusão e finalização. De nada adianta eu parar lá 1h30 para um treinamento, uma palestra, e daqui a pouco eu estou lá batendo papo, fazendo uma conversa, tendo apenas uma conversa. É importante também você ouvir, se tem espaço para ouvir as outras pessoas e o seu público, ótimo, mas é importante que você não se desvie da sua linha de raciocínio. Lembra aquilo que eu falei, nós temos que pensar numa palestra como uma jornada, com começo, meio e fim, que você apresente o que você vai falar, que você fale o que disse que ia falar e que você conclua dizendo o que você disse, concluindo, fazendo um fechamento, reforçando e levando o seu público, então, para algo maior, para que eles entendam, eles saem dali com a conclusão e querendo colocar em prática. Então o conteúdo também está relacionado a como você apresenta esse teu material. Como ele é apresentado? Você vai apresentar em slide? Você vai apresentar em algum panfleto? Você vai levar um flip chart ou vai ser num quadro? Então cuide com isso, né? O seu conteúdo ele tem que estar bem embalado. Então cuide com o seu conteúdo. Se é slide, pessoal, cuide com os slides, cuide com as fontes, com as cores, com as imagens. Eu não entendo como que tem pessoas ainda que enchem um slide de palavras, de informação, e ali ele está dizendo, repetindo, e às vezes lendo o que está lá no slide. O slide é apenas um acompanhamento. Ou você fala, ou você lê. Então cuide com isso. Cuide com o slide, cuide com o tipo de imagem numa boa definição, cuide com os vídeos, né? Não fique pegando aqueles vídeos do WhatsApp que você recebe aí, né, pelas redes sociais, porque tem uma má resolução, uma baixa resolução, e quando você expande lá numa tela, ele fica cheio de ruído, um vídeo ruim.
não fica legal. Se também cuide com o áudio, com a música, com o som, tudo tem que estar em concordância, né? Então é muito importante que você preste atenção. Outra questão também que está relacionada às barreiras do seu treinamento e à sua apresentação, está relacionado também ao ambiente que você vai ministrar esse treinamento. Muitas vezes eu já fui fazer palestra, dar treinamento dentro de ambiente produtivo ou salas ruidosas que a produção está trabalhando do lado e as pessoas não conseguem me ouvir. Isso acaba gerando falta de conexão, falta de rapport. Eu vou falar para você, né, o que é o rapport, a sintonia, de você manter conexão com as pessoas. Então isso acaba levando a quebra de sintonia e o seu público não vai entender o que você está querendo dizer. Vai gerar desinteresse, as pessoas começam a abrir a boca, começam a dar sono. Então isso é outra coisa que você tem que começar a prestar atenção. Preste atenção na reação do seu público. Como o seu público reage ao que você está dizendo? Será que você consegue saber exatamente se você está conseguindo gerar interesse pela reação deles? Se o público está fechado, afastado na cadeira, braços cruzados, alguma coisa está acontecendo. Então você precisa mudar, elevar a temperatura daquele momento. Você precisa trazer o público para você. Comece despertando a atenção dele, comece fazendo perguntas. Ande por eles, chegue até eles, se aproxime, fala olho no olho, toque no ombro. Tudo isso são formas de você elevar, trazer o público para você. E o ambiente, né, que não favorece acaba atrapalhando todo esse conjunto. Por mais que você cuide disso aqui, mas se o ambiente não favorecer, realmente você vai acabar tendo problemas, né? Agora, uma outra barreira também nós podemos falar é a arrogância. Né? Então cuide, a gente já falou agora, né? Mas só para frisar, a arrogância. Cuide, né? Você é um palestrante, você está ali para ofertar, não está ali para extrair nada de ninguém e não está ali para falar sobre você. Você está ali para falar sobre um conteúdo, para levar uma mensagem. Toda vez que o palestrante chega lá e começa a falar muito dele, ou seja, principalmente de vantagens, falácias, história, né, se colocar numa posição que é um cara que sabe tudo, um cara que tem um grande currículo, isso acaba quebrando a sintonia com as pessoas e elas ficam um pouco retraídas e acaba afastando, né? Isso diminui a temperatura do rapport e do envolvimento. Então cuide com a arrogância, tá? Outra questão, né, que também é uma barreira no momento de você se comunicar, né, numa palestra pode atrapalhar, são os equipamentos. Né? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, equipamentos. Então eu estou falando dos equipamentos que você utiliza, o seu computador, projetor, passador de slides, se você precisa de uma caixa de som para passar vídeos, o som. Então teste esses equipamentos antes, pessoal. Eu já tive muitos problemas, eu chegar lá nos clientes, data show com iluminação ruim, aí eu vou utilizar o computador deles, o meu material acaba não sendo na mesma configuração, desconfigura os meus slides, tira os links dos meus vídeos, o passador de slide não funciona, acaba a pilha, o microfone dá ruído, tá com a pilha fraca, a caixa de som tá estourada. Então cuide, você está lá para fazer um trabalho e ser lembrado por esse trabalho e ser recontratado por esse trabalho. Então leve de preferência seus próprios equipamentos, empreste, teste no mínimo antes. Chegue lá, teste. E se o equipamento não estiver legal, evita utilizar. Né? Porque é melhor você deixar uma ferramenta de lado do que estar com a ferramenta ruim e naquele momento acabar atrapalhando aí a sua palestra. E para nós fecharmos e finalizar então essa primeira aula, eu vou falar para você quais são os 4 passos para você então gerar uma boa conexão aí com o seu público e extrair resultados fantásticos na sua próxima palestra. Vamos lá? Está preparado? Então, a primeira delas, nós estamos falando, e nós já falamos dela, só vamos reforçar aqui,
as suas expressões, o seu tom de voz, a postura do seu corpo, a sua expressão facial e corporal em relação ao que você diz. Porque tem aí uma teoria dizendo que os 3 pilares de uma boa apresentação é o conteúdo, é o design e é a entrega. Como você entrega para as pessoas, de que forma você fala, de que forma você pinta as palavras, de que forma você ilustra a história. Então isso faz toda a diferença. Então as expressões. Em segundo, nós temos aqui a sintonia. Então, gerar sintonia está relacionado com a sua forma de falar, com as suas expressões, o seu olhar, estando aberto para as pessoas que estão na sua frente, né? Então, é a temperatura da sua palestra. Você está conectados aí com o seu público. E uma ótima forma de gerar sintonia são histórias, porque histórias se conectam. Você pode, então, gerar sintonia falando situações que aconteceu com você, vivência, experiência, histórias suas ou histórias de terceiros. É claro, né? Você tem que cuidar aí para não comprometer ninguém. Se é algo engraçado, então tente não revelar nomes, mas história gera conexão e gera sintonia e gera rapport. Agora, uma outra questão importante, então, e um dos passos, nós estamos falando então da abertura e o fechamento da sua palestra. Então a abertura tem que ser algo diferenciado. Você começa, como que você começa uma apresentação? Começa se apresentando? Depende, você pode começar com uma história, você pode começar fazendo perguntas em relação ao tema, você pode começar então fazendo uma breve apresentação sua, né? Aquilo que eu falei, cuida muito para não falar, né, sobre o teu currículo, falar muito sobre você, o que você é, contar toda uma jornada e uma odisseia. E aí as pessoas já começam a ficar um pouco desacreditadas. Mas então, comece a gerar conexões, comece com uma história envolvente, comece fazendo perguntas, instigando as pessoas. E aí, algo muito bacana, que eu vou falar mais à frente nas outras aulas, é sobre as dinâmicas, os quebra-gelos. Isso gera conexão entre a plateia, entre eles, e você também consegue ficar mais tranquilo, você consegue ficar numa posição mais amigável, porque você quebra aquele distanciamento com o seu público. Você finaliza com uma história, pode finalizar com uma história? Sim. Posso finalizar com a dinâmica? Também, né? Mas leve o seu público a uma motivação, com uma música envolvente, finalize com algo de impacto, leve eles para um desfecho. Imagine um filme com começo, meio e fim. Quando você tem a apresentação da história, do que vai vir, você tem a argumentação, o desenrolar, e você leva eles para uma conclusão. Quando você deixa algo fantástico, uma expectativa para o final, e lá você revela, e você fecha com algo motivacional. Então, o quarto passo para você gerar uma boa conexão, nós estamos falando, seja você mesmo. É por isso que eu digo que qualquer pessoa pode ser um palestrante. As tuas habilidades, experiência, conhecimento, a sua vida, ela é só sua. Não tente imitar ninguém. Quando você imita, você fica engessado, você acaba ficando caricato. E quando você é apenas você mesmo, você acaba tendo naturalidade, você fala com simplicidade, você fala com coração. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar, você tem muita coisa a ser compartilhada com as outras pessoas. Traga isso para a sua palestra, traga isso para o seu treinamento, traga isso e compartilhe, né? Busque algo que você possa inserir dentro do seu conteúdo e que reforce o que você está querendo dizer, uma experiência que aconteceu contigo, algo que aconteceu com alguém da sua família ou algum conhecido. Então, a tua vida é só sua, ninguém viveu ela, é uma experiência única que nós temos. E é justamente isso que faz a grande diferença, faz você ser único, faz você ser original e você consegue cativar as pessoas pelo que você é, gerando para você credibilidade e autoria pelo que você fala. E as pessoas vão ficar ali o tempo que for necessário te ouvindo, porque você vai conseguir ser credível e a sua mensagem vai conseguir tocar o coração do seu público. Bom, que bacana! Chegamos aí então ao final dessa primeira aula do nosso workshop.
Coloque aí nos comentários o que você achou dessa aula, comente lá que eu vou ter o prazer de te responder e interagir com você. Eu gostaria muito de que você me dissesse o que você achou da aula, como é que foi, né? O que você vem fazendo, quais são os seus maiores desafios hoje de falar em público, quais são os seus temores, alguma situação que já aconteceu com você, e se de alguma forma aí eu puder te ajudar dando alguma dica, eu ficarei muito satisfeito em poder, né, te ajudar. E eu vou deixar aqui para você também um bônus logo abaixo desse vídeo. Se caso você ainda não baixou esse e-book, Desenvolvendo Habilidades de Se Falar em Público, baixe agora. Lá tem várias dicas muito legais que vai te ajudar aí. Algumas delas é essas que nós falamos e tem várias outras dicas lá também. Legal? E amanhã, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre as ferramentas de uma palestra de sucesso. Eu vou te mostrar e vou te deixar aqui algumas ferramentas que eu utilizo para desenvolver aí as minhas palestras. Eu tenho certeza que a partir do conhecimento dessas ferramentas, os seus treinamentos, os seus DDS, as suas palestras não serão mais as mesmas. Então não perca por nada. E se você também quer convidar alguém, né, convide, chame aí as pessoas para fazer parte do grupo, convide a pessoa aí para assistir esse workshop, né, e manda o link aí desse workshop para as pessoas se inscreverem, os seus colegas, conhecidos, colegas de empresa, de turma, de faculdade. Nos vemos então até amanhã na nossa segunda aula. Um grande abraço e até lá!